Muito bem, então. O livro de hoje, então, o Recordações da Mediunidade, capítulo 20, capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas. Esse aqui é o nosso segundo encontro sobre esse capítulo. E nós vimos, então, até o nosso último encontro, a introdução, em que Dona Ivone comentava sobre as lembranças, as recordações que ela tinha da sua própria existência, recordações muito dolorosas, como nós lembramos, né? Conhecendo um pouquinho sobre a biografia dela, e principalmente a biografia anterior, em que ela tinha vivenciado experiências dolorosas do suicídio. E ela então traz para nós aqui duas situações, né? A primeira, em que essas lembranças são dolorosas, especialmente para espíritos ainda num grau evolutivo inferior, ou seja, de pessoas comuns, sujeitas ali às dificuldades que o mundo vai oferecendo em torno das fraquezas morais, das viciações, etc., né? E depois daqueles espíritos mais desenvolvidos, que têm ali recordações de experiências anteriores que fortalecem, né, na sua jornada, né? Beijão, Lê. Então aqui nós temos, né, no capítulo que nós lemos, né, a lei divina, que rege a condição do ser encarnado na Terra, estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório no qual faliu, está capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Né? Então, como nós comentamos no encontro anterior, ou na tentativa, né, do nosso encontro anterior pelo problema do Paul Talk, Dona Ivone fala com conhecimento de causa sobre aquilo que ela viveu, que ela experimentou, das dores, dos tormentos, né, dos desequilíbrios dessas recordações anteriores. Né? Então, o esquecimento do passado vem como um recurso oferecido, né, por essas leis naturais às quais nós estamos submetidos, para que nós possamos recomeçar a partir de cada encarnação, com novas experiências. Mas há aqueles que, se recordando dessas situações anteriores, acabam vivendo o presente, mas carregando, né, o peso do passado. Isso é realmente bastante doloroso, e que nós, felizmente, para nós que não sentimos essa situação, não vivenciamos, né, essa dor, mas aqueles que vivenciam contam situações extremamente dolorosas. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns, ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão, haja ou não haja o inimigo encarnado a provocar a anormalidade, e de qualquer forma uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. Aqui, quando ela fala sobre obsessão, bom dia, dona, quando ela fala sobre obsessão tendo ou não inimigo desencarnado, ela lembra que muitas vezes a auto-obsessão, o indivíduo, né, que potencializa as dores vivenciadas numa determinada experiência, nesse caso, uma auto-obsessão, e ele acaba simplesmente sofrendo pelo fato de não conseguir praticar em benefício de si mesmo o perdão, né? Ou seja, o auto-perdão. Então isso ele vai ter uma existência tomada, né, por tristeza, por dissabores diversos, como nós vemos, né, casos, por exemplo, de depressão, casos de fobias, traumas. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Quando se trata da depressão, por exemplo, ela lembra que algumas pessoas que vivenciam a depressão, na verdade, trazem resíduos de existências anteriores que foram vivenciadas num caminho de muitas dores.
num caminho de muito sofrimento. Então ela pode não se lembrar dos fatos, porque é o que a gente sempre lembra, né, que no caso do esquecimento do passado, nós nos esquecemos dos fatos passados, mas os sentimentos, as dores conscienciais, os desequilíbrios emocionais, muitas vezes continuam acompanhando o indivíduo, porque ele simplesmente não cai numa amnésia absoluta. Então ele não lembra dos fatos, mas às vezes essas dores acabam acompanhando. Então nós vemos pessoas trazendo ali desequilíbrios diversos dentro do campo emocional, sem saber porquê. E eis então que depois de um determinado momento aqui na nossa história, né, dentro do campo do estudo, né, da mente humana, começaram então a surgir as terapias de vivências passadas, com o objetivo de fazer com que o indivíduo retornasse a um determinado ponto da sua existência anterior, para que pudesse, né, retomar o equilíbrio, para que no presente ele tivesse uma vida pelo menos próximo da normalidade. Então, diversos recursos foram surgindo para que pudesse, no presente, trazer ali um equilíbrio a partir do tratamento de existências anteriores. Coisa que ainda é um campo, né, não muito explorado e até mesmo não muito reconhecido dentro das nossas ciências tradicionais, porque a ciência ela é positiva, né? Então você busca os resultados a partir dos elementos que são apresentados. Então, falar de existência anterior, inicialmente nós teríamos que ter ali uma base de uma série de elementos, como a própria existência do espírito. Então a ciência precisaria reconhecer que o espírito existe e, a partir desse reconhecimento, entender todas as suas consequências, no caso, por exemplo, da desencarnação, que é o corpo que morre e o espírito se liberta, das reencarnações, que é sempre ali a sequência evolutiva do espírito em corpos diferentes, as influências espirituais, desencarnados ficam numa dimensão muito próxima da encarnação física, em que há essa interferência entre essas duas dimensões, dentre outras tantas consequências. O Arnaldo colocou, eu penso que quando adentramos em processo de perdoar o outro e não estamos muito firmes nesse caminhar, podemos sofrer de depressão. Em nova encarnação, o esquecimento de sofrimentos vivenciados também nos ajuda, né? Sim, o esquecimento do passado ele tem esse propósito. É sempre um recomeço, é sempre ali uma nova partida. Mas determinadas experiências elas ficam muito marcadas, né, no subconsciente das pessoas. Então ele carrega isso na sua trajetória futura, e algumas vezes uma alegria, uma confiança muito grande, porque essas recordações emocionais, vamos dizer assim, elas podem ser positivas ou negativas. Então muitas vezes o indivíduo reencarna tomado de confiança, tomado de alegria, já convicto, né, de que ele quer seguir um caminho de grandes conquistas, não necessariamente dentro do campo material, conquistas morais, de fazer um trabalho que promova-o, né, nessa jornada espiritual. Outras vezes o indivíduo traz ali também tendências, que nós vemos isso com facilidade, alguns muito mais voltados para o mundo religioso, outro para o mundo acadêmico, outro para o mundo bélico, jurídico, científico, cada um dentro do seu campo de tendências, né? Então nós temos nesse caso essas tendências, essas lembranças emocionais, né, que é uma expressão que a gente usa só para poder entender como é a sociedade, que ela pode trazer benefícios, prejuízos, direcionamentos diversos. Então tudo isso faz parte desse pacote que nós carregamos encarnação após encarnação. Então as lembranças muitas vezes são ocultas, mas as tendências acabam nos acompanhando, as emoções acabam nos acompanhando também. Então, tanto, né, a gente vê a complexidade que é nesse processo de reencarnação, coisa que nós entendemos com tanta superficialidade, né? A gente imagina assim, basta um indivíduo desencarnar, fica um tempo no mundo espiritual, depois ele prepara a reencarnação e volta. Aí quando a gente começa a explorar os detalhes minuciosos desse processo, a gente começa a ver as tendências, as afinidades, as lembranças, todas os seus interesses, que muitas vezes seguem a mesma tendência. Então tudo isso faz parte desse grande pacote. A gente não entende, claro, né,
dos detalhes específicos de cada um de nós. De nos analisarmos, por exemplo, né, qual foi a minha experiência anterior. Por que hoje eu sou assim e não sou de um jeito diferente? Bom dia, fraterna. E não sou de um jeito diferente. A gente começa as especulações. Então a ausência dessas lembranças mais específicas não é apenas de onde eu vivi, como eu vivi, mas muitas vezes também de relacionamentos mais estreitos, relacionamentos mais próximos, da família que eu constituí, das afinidades que eu tenho, né, das pessoas com quem eu me relaciono. Então nós começamos a entrar ali uma série de detalhes que fazem parte dessas, né, das afinidades, dessa atração mútua que existe entre as pessoas. Arnaldo colocou: recordação não é somente dogma e lei da natureza, é uma doutrina. E como doutrina tem seu corpo doutrinário, ainda muito pouco conhecido e estudado com profundidade, além de também muito especulativo, muito fantasioso, né, Arnaldo? Porque quando nós falamos sobre reencarnação, a gente analisa a reencarnação a partir daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Mas se a gente for para a Índia, por exemplo, ou lá para o lado oriental e os budistas, eles também têm uma ideia de reencarnação. Basta lembrar da metempsicose, né, que é você reencarnar a partir de um corpo de um animal no ser humano, ou você voltar para um corpo de um animal, como sendo uma punição, dentro da lei do karma, né, lá das filosofias do hindus, Vedas e tudo mais. Então isso também faz parte do corpo doutrinário da reencarnação. Então assim, cada um vai entendendo de uma forma diferente. Os budistas dizem: olha, não mata aquele pernilongo que pode ter sido a sua sogra. E nós espíritas, né, independente da brincadeira que se faça em torno disso, nós temos um raciocínio diferente, analisando, né, a evolução do espírito, a sua complexidade, a necessidade de um aparelho físico para a sua encarnação, compatível com a sua inteligência. Então, como é que a gente pode perceber assim que a própria doutrina da reencarnação... Ah, quantas sogras você já matou nela? Se for uma barata, então, já viu. Então, olá, Miriam, bom dia, abraço. Então, assim, a gente começa a perceber que a reencarnação, ela é uma doutrina que, mesmo assim, ela é muito... ela atende a cada tipo de cultura. Ela tem uma influência de acordo com as crenças de cada comunidade, de cada tempo, né? Até nisso a gente tem essa complexidade. Que não é tão simples assim: ah, você acredita na reencarnação? Eu acredito. Tá, então vamos entender quais são as suas crenças. A mesma coisa fala: você acredita na existência do espírito após a vida física? Sim, eu acredito. Então vamos entender. Aí você começa a ver religião católica, protestante, religião cristã de um modo geral, budista, hinduísta, shintoísta, espírita, umbandista. Cada religião traz um entendimento diferente sobre a realidade do espírito. Então cada um desses elementos fazem parte de um conjunto de crenças, mas não necessariamente seguem o mesmo caminho, seguem ali o mesmo entendimento. Cada um faz uma interpretação diferente. Basta a gente lembrar o que nós entendemos sobre a realidade do mundo espiritual, para onde nós vamos e de onde nós viemos. Para nós espíritas, falamos sobre comunidades, falamos sobre estruturas fluídicas. Se falar para um católico, ele vai dizer céu, inferno e purgatório. Então cada elemento que diz respeito ao mundo espiritual é muito diverso, exatamente por causa dessas culturas. Então no caso da doutrina espírita, o benefício que nós temos é exatamente que quem fala sobre essa realidade do mundo espiritual são os próprios viventes dessa dimensão. E mesmo assim nós podemos dizer assim: mas todos os espíritos falam a mesma coisa? Eles são unanimidades? Não. Então até mesmo dentro da doutrina nós temos essa divergência, porque em cada época, em cada grupo, nós temos ali também uma opinião diferente. Na época de Kardec não se falava em colônias espirituais. Nos tempos atuais nós temos ali os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, e outros que falam sobre o mundo espiritual. Então olha quanta coisa se encontra ainda aberta para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento, porque nada está fechado. O Braz lembrou, né? Olá, Andréia, Mariana. Ontem estive olhando sobre a reencarnação de acordo com a gnose, né? Achei perfeito, né? O mestre Samuel. Então, cada um, Braz, vai trazendo uma ideia diferente. O que a gente vai conseguindo fazer ali uma análise é exatamente encontrar uma coerência naquilo que é tratado, né? Nós temos como base
aquilo que a doutrina espírita nos passa, mas para muitos essa base doutrinária não é o suficiente. Se você disser para um hindu que a ideia da metempsicose não é verdadeira, porque a doutrina espírita diz isso, ele vai dizer que a doutrina espírita é incompleta ou ela é falsa. Então essa é um quesito que a doutrina espírita tem de ser ali uma doutrina que prima pela razão e não pela crença, que vai fazendo com que nós selecionemos aquilo que é mais coerente e aquilo que não é. Mas não podemos dar como definitivo. Como a gente está falando agora sobre a reencarnação, tá, pessoal, para quem chegou agora, né, a gente está fazendo uma revisão daquilo que nós vimos ontem, né, no Recordações da Mediunidade, e o Paul Talk, como teve problema, a gente está repetindo então o estudo de ontem, ou pelo menos aquele início, né, para a gente depois evoluir. Como a gente viu agora sobre essa questão da reencarnação, a gente analisa de uma forma muito simples, né, você desencarnou, depois você prepara um corpo físico e você reencarna, ótimo. Mas e tudo aquilo que vem junto com o espírito? Como a gente falou, suas emoções, suas tendências, seus conflitos psíquicos emocionais. Como é que nós podemos definir o que você vai trazer e o que você não vai? De que forma que essas recordações impactam sobre uma pessoa com maior ou menor intensidade? Isso é realmente muito complicado. Arnaldo colocou, né, conforme Pedro Baldi, né, ao estudar as nores, o ensinamento, as verdades estão fragmentadas. Como livres pensadores podemos nos dar ao trabalho de compilar esses fragmentos para uma melhor compreensão. É o que eu sempre insisto, Arnaldo. Se a gente mantiver a mente aberta e conseguir entender um pouco sobre cada linha de pensamento e filtrar aquilo que é positivo dentro da nossa razão e não simplesmente por uma questão de crenças, a gente vai completando, vai colocando essas pecinhas que faltam. Como Kardec lembra, sua própria base lançada na época em que ele elaborou a codificação, ela era o início de um trabalho que ia evoluir com o passar do tempo. Significava então que naquela época ele colocou o tabuleiro na mesa e encaixou aquelas peças mais importantes. O resto ficou tudo a ser preenchido com o futuro. E nós estamos já encaixando algumas peças, mas temos muitas ainda para encaixar. E outras culturas, outras filosofias possuem essa peça, que nós podemos pegar de lá. Ou podemos descobrir sozinho, porque todos nós vamos convergir para o mesmo ponto, para o mesmo esclarecimento. Agora nós podemos fazer isso por conta própria, ou podemos facilitar ouvindo aquilo que os outros têm para dizer. Agora se eu disser assim, não, nada me interessa, eu quero fazer sozinho. Faça sozinho, não tem problema. Seria mais ou menos aquelas várias pessoas transitando pelo mesmo caminho e você não perguntar para o outro se ele já conhece o caminho, o que ele já viu, por uma questão de opção. Não, eu prefiro descobrir sozinho. Tá, mas eu posso perguntar para a pessoa do lado, olha, você já foi para lá, você conhece? Ele vai te dar a resposta, eu conheci mais ou menos, fiz isso, fiz aquilo. E a gente vai então perguntando para um, para outro e formando uma ideia mais completa. Como Hermínio Miranda nos fala, o Espiritismo não acabou com Kardec, começou com ele, e o próprio Kardec afirma isso. A doutrina espírita tem muito ainda para evoluir, muito mesmo. E não apenas em torno de novos conhecimentos que virão. Nós, como espíritas, também vamos evoluir interpretando aquilo que já foi trazido. Porque numa determinada época nós lemos uma informação e ok, aceitamos aquela informação. Mais para frente nós relemos aquela informação e fazemos uma interpretação diferente. A partir dos novos conhecimentos que nós adquirimos, a partir das experiências que nós já vivemos. Então a doutrina espírita vai evoluir em torno daquilo que foi transmitido, quando nós tivermos a capacidade de entender melhor. Porque, para a gente ter uma ideia, quando você pega, por exemplo, no meu caso eu trabalho com crianças, né, que tem ali seus estudos de história, de geografia, e eu posso até me lembro até mesmo da época em que eu era uma criança, já há bastante tempo, quando estudava lá na escola. Então, na verdade, nós decorávamos aquele tópico de história, de geografia, para fazer a prova. Eu decorava sem entender o seu significado. Para falar sobre questões de geografia humana, sobre eventos da história. Ah, por que Dom Pedro? Por que os portugueses? Por que os nobres? Por que isso? Por que aquilo? Eu decorava, fazia a prova, tirava a nota, passava de ano. Hoje não, hoje quando você vê aquilo, você consegue analisar as causas, as consequências,
fazer um paralelo sobre aquilo que acontece na nossa realidade. A informação é a mesma. Mas a maturidade que nós temos, o conhecimento adquirido, faz com que nós leamos aquilo de uma forma diferente. Você pega uma criança hoje e dá para ela uma manchete de jornal, ela vai ler e vai falar, tá bom. Daqui a alguns anos ela vai ler a mesma matéria e vai falar assim, poxa vida, aquele fulano fez isso, outro fez aquilo. A notícia é a mesma. O Léo colocou, né, agora a dúvida mesmo. Mas aí pensamos em algo de evolução. E aí diz, né, mas os espíritos não disseram isso a Kardec. Alguns ficam presos lá em 1800, né, e tal. Não sei se pensei corretamente. Sim, exatamente isso, porque procuram sempre entender o conhecimento doutrinário, e não apenas na doutrina espírita. Alguns ficam presos lá em 1800, outros ficam presos há 4.000 anos. Há 3.000 anos. Basta lembrar, por exemplo, que Moisés, quando trouxe ali os livros do Pentateuco, lá em Deuteronômio, alguma coisa assim, ele viveu 1.200 anos antes de Cristo. Portanto, há 3.200 anos. Aí você vai discutir com alguém que faz parte dessa crença, que tem esses livros, que são base da sua filosofia, vão dizer assim, mas lá naquela época Jacó falou tal coisa. Meu Deus do céu, Jacó viveu há 3.000 anos, 4.000 anos. E quer me fazer uma comparação da sabedoria de 4.000 anos para alguma coisa do século XXI, da nossa era? Então assim, preferem, ótimo, foi o que eu falei para vocês. Alguns preferem evoluir fazendo suas próprias descobertas. Outros evoluem, que eu faço parte desse grupo, e a maioria de nós faz parte desse grupo, preferem ouvir aquilo que outros têm a dizer para a gente poder completar o nosso raciocínio. É uma opção. A doutrina trouxe muita informação a partir de Kardec. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser. O que importa para nós, muito mais do que o conhecimento que nós vamos adquirir, é a transformação, é o campo moral. E o campo moral é o mesmo já há 2.000 anos, podemos dizer assim, a partir daquela base que nós temos. Mas se você vai para uma filosofia hindu, você tem ali 7.000 anos de história moral. 7.000 anos, a mesma verdade já foi dita. Seishonoye é a mesma coisa, uma filosofia oriental que tem ali os mesmos princípios cristãos. Deixa eu ver aqui. A Mariana lembrou. Bom dia, Mariana. Então é válido conhecer outros segmentos como Seishonoye, budismo, etc., para ampliar o conhecimento? Não só válido, como é uma recomendação que os espíritos trazem. Eles dizem para nós que nós devemos conhecer todas as filosofias, e o próprio Leon Denis também lembra disso. Ele diz que a doutrina espírita ela foi elaborada a partir de outras doutrinas anteriores. Kardec conheceu religiões, Kardec conheceu filosofia, Kardec conheceu a ciência para poder elaborar a base doutrinária. Quanto mais nós soubermos, melhor. A doutrina espírita, como ele mesmo lembra, Kardec diz isso, ela não é uma concorrente das religiões. Ela é um complemento dessas filosofias, trazendo esses conhecimentos do mundo espiritual. Se nós quisermos evoluir a partir dali, com essas novas informações que vão chegando, ótimo. Se por acaso eu não quiser, eu tenho a opção de conhecer, seguir o mesmo caminho. O que importa é que esse campo que eu abraço me proporcione o crescimento espiritual que eu tanto preciso. Isso é o que é mais importante. Vamos lá, seguindo aqui. Falávamos aqui então sobre a questão da evolução do espírito, né? Ele disse assim para nós, né? No primeiro, deixa eu ver aqui, ao que parece, o fato de recordar experiências passadas constitui provação para criaturas comuns, ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão, haja ou não haja um inimigo desencarnado a provocar a anormalidade, e de qualquer forma uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime. Assim o encarnado se anomializará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam,
Então não importa se ele está encarnado ou se está desencarnado. O impacto das lembranças sempre vai provocar nele um efeito doloroso, né? Principalmente se for, principalmente não, especificamente das lembranças dolorosas do passado. Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Então a gente lembra que se você recorda de um fato do seu passado que é natural, que é equilibrado, isso vai provocar sobre você, muitas vezes até um efeito positivo, favorável, né, trazendo você até mesmo uma certa alegria a mais, né, na sua vivência atual. Os médiums positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, aí nós falamos, né, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico, com as forças físicos cerebrais, são mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno das reminiscências do passado, por predisposições particulares, portanto. E aqui, como a gente falou ontem, né, que muitos médiums que trazem um ingrediente psíquico a mais dentro da sua mediunidade ostensiva, isso facilita essas recordações. Foi então que ela apresentou para nós aqui uma ideia, né, de uma possibilidade de que esses tipos de médiums são mais favoráveis a essas recordações, né? Olá, professor. Continuando, vamos lá. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado, reencarnatório, é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica obrigatoriamente ser espírita. Então aqui o que ela diz para nós é que essa capacidade de recordar do passado, e por aquilo que ela observa do vasto noticiário que possui acerca do empolgante acontecimento, não apenas dela, então nesse caso, né, dela recordar o passado, mas de pessoas que se aproximam para falar com ela de detalhes que lembram do passado, ou apenas uma lembrança superficial, nada muito específica, mas acontecendo, ela pode lembrar, ela pode deduzir então, da parte dela, que isso bem pode ser um tipo de faculdade, de se recordar do passado. Ou muito mais do que falar de mediunidade, a gente pode lembrar de um fenômeno anímico, já que mediunidade, pelo entendimento que nós temos, implica necessariamente a presença de espíritos, e o médium então se torna intermediário das informações, dos detalhes percebidos do plano espiritual, traduzido e passando então para o mundo físico. Agora, se lembrar do próprio passado, isso pode ser caracterizado para nós então como uma faculdade anímica, que o próprio indivíduo tem a capacidade de se lembrar do seu próprio passado. Então isso faz parte então de um elemento que se manifesta naquela pessoa a partir da sua constituição física, a partir desses elementos, dessas forças intermediárias, como lembra aqui Dona Ivone. E lembra também que esse tipo de recordação não diz respeito exclusivamente aos espíritas. Ao contrário, né, diz respeito aos indivíduos encarnados de um modo geral. Por isso é fundamental, quando nós estivermos estudando sobre mediunidade, nós não nos fecharmos dentro das paredes de um centro espírita. A mediunidade não se restringe às práticas no centro espírita. A mediunidade ela pode ser praticada de uma forma diversa em qualquer parte do mundo por várias pessoas diferentes. O que nós estudamos na doutrina espírita é aquela forma mais regrada, com estudos, com aplicação, com observação de resultados, né, mais direcionado para receber um resultado mais específico. Mas a prática mediúnica e a própria mediunidade e os médiuns não têm fronteiras, não têm filosofias. É simplesmente um fato.
Então, sempre que falarmos de mediunidade e prática mediúnica, vamos expandir a nossa visão pelo mundo todo. Falamos de um médium na África, numa tribo africana, no interior de um pequeno país, falamos de uma prática de alguém que oferece amarração e volta do casamento em 3 dias. Vemos aquele que psicografa uma mensagem de cunho moral elevado, vemos aquele que é obsidiado, e a mediunidade se torna muito mais grave pelo fato dele ter essa sensibilidade. E por aí vai, a gente começa então a viajar pelo mundo todo e perceber tudo aquilo que os outros fazem também. Continuando. Se aquele que recorda, e por isso sofre desequilíbrios vibratórios, procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se ao contrário desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo por opinião do seu médico, embora não o seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não se poderá curar. Aqui falando que os fatos, né, que colocam a pessoa em contato com o seu passado e os efeitos sobre ela, há necessidade de encontrar essa cura através dos recursos que consigam fazer com que o entendimento transcenda a realidade física do presente. Então é uma ideia que você tem que buscar no seu passado e perguntar qual é exatamente a filosofia, qual é a ciência, qual é a prática que consiga fazer com que o indivíduo avance além daquilo que a biologia mostra no nosso presente, além daquilo que os fatos, apenas os fatos possam ser observados aqui na nossa realidade. Felizmente nós temos hoje, né, essas filosofias transcendentais que procuram explorar esse universo. Lamentavelmente, muitas delas são fantasiosas, são especulativas, né, mas outras são muito objetivas no seu tratamento, no seu entendimento. Então, são essas curas sugeridas então por Dona Ivone. Pois é, Braz colocou aqui sobre a questão da eficácia da regressão de memória, né? Conhecendo um pouquinho da história sobre isso, né, a gente teve ali o Dr. Brian Weiss falando sobre suas pesquisas, né? Ou Ian Stevenson, como eu falei para vocês, eu me confundo naqueles dois, né? Pesquisem para mim, por favor, quem é o autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, só para a gente poder colocar a informação correta. Mas esse entendimento ele começou de uma forma direcionada, de uma forma aplicada, com essa finalidade, e de uma forma acidental. Brian Weiss, obrigado, Léo. Então o Dr. Brian Weiss fazendo ali já fazia a regressão de memória com a intenção de fazer com que seus pacientes regressassem até o limite da vida intrauterina, ou seja, até a gravidez. Aí exploraria se os pais tiveram algum trauma que passou para a criança, alguma coisa que viveu no passado e houve um bloqueio mental que ela não se recorda, e acidentalmente a paciente então começou a contar histórias sobre o seu passado. Sobre um passado, na verdade, desconhecido. Época, roupas, cenário, eventos. E ele achava então que era uma questão de delírio. Não, isso aí aconteceu por acaso, eu não sei do que ela está falando, alguma coisa que ela leu, algum filme que ela viu. E de repente começou a perceber que ela estava envolvida naquele contexto. E aí ele começou a explorar cada vez mais, não apenas essa paciente, depois ele escreveu um outro livro, trazendo vários pacientes sendo utilizados na sua experiência de regressão de memória além da vida atual, ou além da existência atual. A vida é a mesma. Então, chegando lá, ele começou a desenvolver isso tudo. E a partir das experiências que ele escreveu no livro, isso começou a se difundir no mundo todo. Porque recordações, assim como a mediunidade não começou a ser exercida a partir do momento em que Kardec lançou a doutrina espírita. O trabalho de desobsessão não aconteceu a partir do momento em que foi formado o primeiro grupo espírita. Recordações do passado também não aconteceu a partir do momento em que a doutrina espírita foi lançada. Isso acompanhou a humanidade em toda a sua história. Pessoas que se lembravam, que se consideravam loucas, que eram tratadas como loucas, que simplesmente se recordavam de uma fantasia. Outros tinham isso com convicção.
Outros viviam experiências mediúnicas relacionadas com entidades religiosas, espirituais, como demônios, etc, etc. Então o Dr. Brian Weiss, ele percebeu que essa técnica, a aplicação dessa técnica de regressão de memória, que eu não sei, não cheguei a pesquisar sobre isso, quando que foi começado, quando que começaram a aplicar a regressão de memória, não para explorar a reencarnação, mas apenas para poder fazer com que o indivíduo tivesse essas recordações da sua própria existência, mas não deve ser algo que volta muito no tempo, não. Mas então, o Brian Weiss começou a aplicar isso. Outros profissionais começaram a se interessar, principalmente mais envolvido no campo esotérico, né, naquele campo mais místico. Não levado muito a sério, o próprio Dr. Brian Weiss conta que ele mesmo foi alvo de muitas críticas, sofreu bullying lá do campo científico, né, dos Estados Unidos, que as pessoas falavam, esse cara tá maluco, ele vai ficar falando de reencarnação, de espírito, ele é um profissional, ele é acho que é um psicólogo, ele tem que trabalhar com as práticas da psicoterapia, tradicionalmente conhecidas, né, como Freud, como Jung, grandes nomes, que trabalham com a saúde mental. Então, com essas aplicações, né, com esse direcionamento, e conversando e vendo entrevistas com psicólogos e médicos, psicoterapeutas que fazem trabalho com a regressão de memória, resultados muito importantes têm sido obtidos. Porque o propósito é você fazer com que o indivíduo, num determinado estado de consciência, ele então se recorda de fatos que até então ele não se lembrava. Porque existe um bloqueio. Porque o princípio da regressão de memória é você ultrapassar esses bloqueios para se lembrar de coisas que simplesmente foram apagadas da sua mente. E isso não diz respeito a existências anteriores. Porque você pode viver um fato da sua infância e não se recordar. Você pode explorar lembranças muito antigas, quebrando o mesmo bloqueio. Ou seja, revirando ali aquele baú de memórias. Alguns, né, inclusive, Mariana, têm ali alguma facilidade para isso, outros nem tanto. Eu nunca fiz regressão de memória, mas eu acredito que eu seja uma pessoa extremamente difícil. Porque eu não consigo me concentrar nesse tipo de trabalho, né? Se alguém disser para mim assim, olha, vamos nos concentrar, fecha os olhos e mentaliza alguma coisa. Daqui 2 minutos eu já estou viajando. Já estou pensando em coisa que não tem nada a ver com o problema. Então, assim, nesse ponto eu tenho muita dificuldade. Até para fazer prece. Eu começo a fazer prece, chega no meio, eu tenho que voltar e começar de novo. Porque de repente eu me dispersei no meio. E eu não sou assim no meu dia a dia, mas para esse objetivo é um problema, né? Então, assim, pessoas que têm mais facilidade, inclusive outros que são muito concentrados, não conseguem ultrapassar essa barreira. Podemos dizer assim que aquele processo de esquecimento do passado foi muito bem construído na mente dele. Então ele simplesmente não consegue ultrapassar essa barreira. Para outros que são muito mais sensíveis e mais maleáveis, conseguem ultrapassar essa barreira. Para outros, essa barreira simplesmente se abre naturalmente. Olá, Júnior, abraço. Como é o caso, por exemplo, de Dona Ivone. Ela tem lembranças espontâneas do seu passado. Não são lembranças provocadas. De alguém que fala assim, olha, vamos nos concentrar, lembra, vou contar até 10, bababá, aquela coisa toda, né, que a gente vê na televisão. Nada, ela de repente acorda com fatos, como outras pessoas. Outros confundem com déjà vu. Já estive aqui, já vi isso em algum lugar. Essa história que está passando, eu acho que eu já tinha visto ela antes. E aí pessoas começam a trazer detalhes, né, tentando encontrar explicações. E aí nós temos explicações que são essas mais voltadas, né, para o mundo espiritual, outras são muito mais com processos mentais que vão se elaborando. Outras simplesmente vivem delírios, fantasias, em virtude de um problema, né, psicopatológico. Então tem aqueles que são mais fáceis, outros que não são. Então aqui continuando, vamos lá. Mas por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Então aliás esse é um ponto interessante, que lá no Livro dos Espíritos nós temos ali uma questão
que quando Kardec pergunta se é possível se lembrar do passado. E os espíritos dizem que não. Que é como se fosse assim, quase que uma determinação, uma proibição que não se pode levantar o véu do passado porque Deus não permite. Eu já vi debates calorosos sobre isso entre espíritas. Daqueles debates assim de catar no colarinho e quase rolar a escada. Porque Deus proíbe, Deus não proíbe. Porque regressão de memória é válido, que não é válido. Ou seja, imposições de leis que dizem que não pode porque o esquecimento do passado é um fato. Só que tem pessoas que não esquecem o passado. Então significa que não é uma determinação de que se é proibido ou se não é proibido, como aconteceu com Moisés naquela época. Que você não pode, é proibido evocar espíritos ou não é proibido. No caso dele, ele proibiu. Que aquele que evocasse espíritos deveria ser apedrejado, expulso, etc. e tal. Então não é o caso de você permitir ou não permitir. É observar o fato. O fato existe ou não existe? Exatamente, Flávio. Então, o fato existe. Falar com o espírito é possível. Se recordar do passado é possível. É um fato, é uma realidade. O que você vai fazer com isso é outra história. Vai depender da sua cultura, da sua época, dos seus objetivos, das suas consequências. Então Dona Ivone perguntou se eles se enquadram na vida organizada, ou seja, se eles existem, esses fatos na vida das pessoas, qual é o propósito? Eles são normais para a evolução? Ou eles são uma anormalidade? É a pergunta que ela deixa em aberto, são as perguntas que ela deixa em aberto aqui para nós. O Arnaldo lembrou, né, as histórias contidas nas obras de André Luiz, com lembranças das reminiscências. Pois é, então esse é o detalhe, Flávio, o Arnaldo. E para aqueles que somente estudam a partir de Kardec, aquilo que é colocado nas obras de André Luiz é completamente dispensável. Não me interessa o que André Luiz fala. O que me interessa é o que Kardec fala. Só que quando nós começamos a observar os fatos, como acontece nesse livro que a gente está lendo, ok, os espíritos disseram que não é possível de uma forma natural, mas acontece. Através de uma forma espontânea, através de um estímulo, como por exemplo através da regressão de memória, da terapia de regressão de memória, ou TVP, mais conhecido, né, terapia de vivências passadas, ou popularmente conhecido como terapia de vidas passadas. Então os fatos estão aí. Vamos analisar os fatos. Né? Sim, né, se você pegar, por exemplo, uma outra prática que a gente tem hoje, que é a... Meu Deus do céu, nunca me lembro daquele... Como é que chama aquele processo de desobsessão que a doutrina espírita acaba não praticando? Me lembra aí, vai, como é que é, pessoal? Hoje de manhã eu pensei nesse nome, agora que eu preciso eu não lembro. Como é que chama aquele processo de desobsessão, que é uma terapia usada por algumas instituições, por algumas filosofias? Apometria, obrigado, Braço. Então, no caso da apometria, por exemplo, é feito o espírito levado a ele mesmo a fazer uma regressão de memória, para se recordar daquilo que ele vivenciou, para demovê-lo da intenção que ele tem do processo obsessivo. Então, as situações estão aí. Vamos analisar os fatos, né? Continuando. Então ela deixou essa pergunta no ar. Seria algo natural ou é algo anormal? Certamente é muito provável que assim seja, visto que, tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E, além do mais, não é o espírito, encarnado ou não, artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Ou tratar-se-á, porventura, de punição? Olha as perguntas que ela vai colocando. É algo natural ou não é? Aqueles que se lembram, é uma punição ou não é? De qualquer forma, será o trabalho de evolução. Mas até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vivido, e portanto por nós sentido, observado e estudado, podemos afirmar que na sua maioria trata-se do efeito de causas graves, e portanto punição através da lei natural das coisas,
podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organizações físico-psíquicas muito lúcidas, aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica em dons, em elaboração lenta, mas segura. O que ela coloca aqui é extremamente importante, que para ela, por aquilo que ela vivenciou, ela entende como sendo uma punição, já que as recordações sempre trazem para ela as imagens dos erros que ela cometeu através da prática do suicídio. Mas que ela lembra também que ela traz dons da alma capazes de lidar com essas recordações. E até mesmo, pela filosofia que ela abraçou, nesse caso a doutrina espírita, faz com que ela consiga equilibrar as recordações com a realidade que ela vive hoje. Uma realidade de redenção, uma realidade de resgate, de trabalhos a se realizar, mesmo impulsionada por essas lembranças. Só que nem sempre isso acontece com todo mundo. Como ela colocou anteriormente, muitas vezes a pessoa vai para o manicômio. Tamanho desequilíbrio psíquico-emocional que ela sofre. Muitas vezes a pessoa comete suicídio por não suportar essas lembranças, que vem para ela como uma prova difícil, de olha, você cometeu o erro, você vai reencarnar e você vai continuar se lembrando do que você fez. Sem essa base, sem essa estrutura de conhecimento e de elementos emocionais e psicológicos, a pessoa sucumbe. Então ela coloca assim que, na opinião dela, para ela, é o efeito de causas graves. Para outros nem tanto, como nós colocamos já, que muitas vezes pessoas que se lembram do seu passado, sem necessariamente se lembrar de elementos negativos. E sem sofrer por isso. Algumas vezes são imagens indiferentes, outras vezes são imagens estimulantes positivamente, outras são imagens extremamente negativas. Consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita, encontraremos copioso noticiário do fato em estudo, ou seja, de pessoas que se lembram do passado. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções em torno da reencarnação das almas em novos corpos, como afirmavam, com boas provas. Lembrar de suas vidas anteriores, sendo que esses homens não deram jamais provas de debilidade mental, o que nos leva a deduzir se o fato mais comum do que se pensa, e que os casos extremos ocasionando a cilada pseudoloucura, serão com efeito como que uma punição natural, na ordem das coisas, efeito de vidas passadas anormais, onde avultaram ações criminosas. Então, pessoas que tiveram ali uma posição de reconhecimento, tiveram ali uma capacidade intelectual, emocional equilibrada, e mesmo assim relatavam esses fatos. No seu precioso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o grande mestre da doutrina espírita, Leon Denis, cita casos interessantes de pessoas conhecidas na história que recordavam as próprias existências passadas. É de notar que todas essas individualidades citadas possuíam inteligência lúcida, eram mesmo pessoas geniais, fazendo crer que as suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual desde longas etapas anteriores. O que vale dizer que a faculdade de recordar, estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Ela coloca aqui uma nota de rodapé. Vamos aqui então. Ela diz assim na rodapé: a prática do espiritismo, contudo, e o ensino dos espíritos na atualidade, também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações do passado, e não apenas os espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de recordar algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato de declarar
de se declarar a revelia da sua vontade, podendo mesmo tais lembranças ser provocadas por um agente desencarnado, que bem poderá ser um amigo ou inimigo, ou por um choque emocional grave. Então está falando assim de situações em que a aplicação do magnetismo, a influência dos espíritos, um trauma neurológico ou mesmo emocional pode desencadear essas lembranças. Ao mesmo tempo, como nós falamos, pode vir de uma forma espontânea. Então temos ali várias e várias situações a explorar dentro desse campo das recordações de existências passadas. Isso porque nós estamos tratando de elementos aqui do nosso universo, né, no Brasil, da doutrina espírita. Se nós voltássemos para o passado, ou melhor, para outras regiões, como o caso da Índia, por exemplo, em que a reencarnação é algo muito natural, e por isso muitos estudos são feitos naquela sociedade, e eu falo a recordação é algo natural, no sentido de que o hinduísmo entende a reencarnação como algo, um processo natural. Então nós tivemos ali um filme até mesmo, chamado Manika, se eu não me engano. É um filme que conta a história de uma adolescente, de uma criança para pré-adolescência ali, que ela se lembrava claramente da sua vida anterior, da sua existência anterior. Então ela falava que os pais dela não eram os pais, que ela não morava ali, que ela morava em outra região, que ela era casada com um determinado homem, que ela vivia em tal situação. E aí então permitiram que ela explorasse essa realidade. E ela chegava e começava a falar o nome de todo mundo, dizia onde morreu, que foi um acidente de afogamento, que ela estava na beira de um córrego. Manika, se eu não me engano é isso, Miriam. Pesquisem para mim, por favor. Então, quer dizer, na Índia é muito natural tratar desse assunto. Uma criança que fala, que se lembra de alguma coisa do passado, não é tratado com espanto. Dentro da oportunidade, das circunstâncias, eles até estimulam essas lembranças e estudam. Mas aqui no Brasil não, no Brasil é algo que a doutrina espírita fala sobre isso. E as pessoas, de um modo geral, tratam isso de uma forma romântica, como é o caso que a gente vê nos filmes, nas novelas. Tivemos aí várias novelas, né, que falavam sobre reencarnações, sobre pessoas, né, de épocas diferentes. Tivemos até a última, que eu me esqueci o nome dela, que mostrava a novela acontecendo em duas épocas diferentes, trazendo ali as mesmas personagens em condições diferentes. Então nós temos ali várias e várias situações. Né? Eu acho que mas dá para achar, inclusive, no próprio YouTube tem esse filme. Para quem tiver interesse em conhecer, é muito legal esse filme. É muito bem elaborado. Então mostra assim que nessa região do subcontinente indiano, vamos dizer assim, ali é muito natural. Nós temos pesquisadores que levam esse assunto muito a sério. Manika, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Desculpem o minúsculo, acabou escapando. Procurem por esse título. Não me recordo se é exatamente esse. Vocês podem fazer uma pesquisa enquanto a gente vai estudando, né? A Miriam colocou, né? Esse filme tem um padre que acompanha Manika e passou por profunda reflexão, exatamente. Quer dizer, era uma ali, ó, isso, obrigado, Flávia. O Hermes colocou também o link ali para quem quiser. Então, o que é? O que acontece? Nós temos ali, então, uma missão católica trabalhando nessa parte de educação, de evangelização e tudo mais, e de repente aparece uma garota que se lembra de uma realidade da reencarnação. Aquele padre entrou em parafuso, né? Porque os fatos entravam em choque com suas crenças e convicções. E aí então ele teve que lidar. O que eu faço? Acho que a menina é uma louca, está dentro da loucura, do desequilíbrio, ou eu analiso essa realidade? E aí então ele acabou acompanhando os fatos. Foi muito interessante. Então a gente vê assim que nós, daquilo que Dona Ivone está passando para nós, é aquilo que ela falava de personalidades aqui do Brasil, pessoas contemporâneas a nós e tudo mais. Mas se a gente for em outras regiões, aí então a coisa vai chover assim de fatos, de elementos que vão fazer com que nós tenhamos ali diversos exemplos para o nosso estudo. Continuando, vamos lá.
Sem falar, né, de como é que chama aquele filme americano? Minha Vida em Outra Vida, Hermes. Eu ia falar nisso agora. Então, Minha Vida em Outra Vida é um outro filme também feito, de uma mulher que vivia, se eu não me engano, na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, ou vice-versa. Que para nós, dentro do meio espírita, é um filme muito divulgado. Temos ali Shirley MacLaine, né, que é uma atriz muito conhecida da década de 1970, 1980, que também escreveu um livro chamado Minhas Vidas, que conta uma experiência pessoal que ela teve. Eu até tenho esse filme, Minhas Vidas. Então conta a história dela, das experiências místicas que ela viveu, quer dizer, sem nada especificamente doutrinário. Não, dentro da doutrina espírita esse filme foi feito, não. Ela contou assim, olha, eu vivi isso, que para ela foi uma maluquice. Para uns ela era vista como um grande exemplo, um grande modelo de uma vivência com experiências pessoais. Por outro lado, nós tivemos ali pessoas que chamavam ela de maluca, principalmente porque os Estados Unidos são um país em que o cristianismo ele é muito forte, especialmente dentro das religiões evangélicas. E aí aparece alguém falando de reencarnação, de coisas místicas, etc, etc, e aí? E aí, né, Flávio, sem falar dos filmes que são feitos, né, sobre essas questões de recordações de existências anteriores, né. Tem um filme que eu gosto muito, chamado Passaporte pro Além, com a Meryl Streep, que eu gosto muito desse filme. Ele é assim uma comedinha romântica que fala de pessoas que no mundo espiritual começam a explorar suas existências anteriores. E nessa exploração de existências anteriores, ela, no caso, né, a personagem da Meryl Streep, ela se via como uma pessoa corajosa, heróica, vendo ali experiências anteriores em que ela se destacava muito, né? Enquanto que essa pessoa, esse amigo que ela conheceu, era aquele cara meio covarde, aquele cara que amarelava diante de algumas situações. E isso mostra exatamente o que ela colocou para nós. Aqui a Dona Ivone colocou, dizendo que os espíritos recordam, e alguns sofrem um efeito positivo, outros não. Essas recordações são espontâneas, outros não. Emmanuel mesmo, né, escrevendo ali o livro há 2000 anos e 50 anos depois, e outros livros, certamente vivenciou essa experiência de recordações de existências passadas por indução, para que pudesse lembrar desses detalhes de sua própria existência e trazer para nós depois esse relato. Relatos tão comoventes, né? Paulo Estevão, dentre outros. Linha Mortal também é outro, né? De brincadeiras de estudantes de medicina que queriam induzir a experiência de quase morte, e depois cada um contava seus fatos, e fatos dos mais mirabolantes, né? Kiefer Sutherland, Julia Roberts, que mais? Bom, dentre outros atores também. Então temos ali vários filmes que vão contando essas situações, alguns baseados, né, em experiências vivenciadas por roteiristas, autores, atores ou fatos, né, registrados aí na mídia. Outros apenas especulativos, trazendo ali uma visão romântica ou até mesmo pavorosa de experiências diversas dentro do campo espiritual. O Arnaldo lembrou aqui, né, Chico começou a psicografar esse livro e sentia a lepra atuando em seu corpo, né? Quando nós estudamos sobre mediunidade, nós falamos sobre a conexão íntima, e até mesmo Dona Ivone falou no livro Devassando o Invisível, lá nos primeiros capítulos, que ela tratava dos romances mediúnicos. Então ela falava exatamente dessa simbiose que havia entre o médium e o espírito, em que muitas vezes o médium sentia claramente aquilo que o espírito vivenciava. O Braz lembrou, né, se tivesse uma reforma nos livros da doutrina espírita, tenho certeza que a apometria e projeciologia seriam inseridos com mais ênfase, né? Mas é uma questão assim, o fato, foi o que eu falei para vocês, a doutrina espírita ela é progressiva e ela não fica selecionando assuntos, ela observa os fatos. Então tanto a apometria como a projeciologia são duas práticas reais que acontecem na nossa atualidade, que naturalmente serão explorados, serão estudados, que verão se eles são úteis ou não. E se não forem úteis, certamente serão justificados do porquê que essa prática não é interessante. Então, são elementos do nosso dia a dia. O que nós vamos fazer com isso vai depender do nosso estudo.
Agora, com o tempo, nós encontraremos grupos que vão estudar não apenas isso, mas nós vamos estudar outros tantas experiências do nosso cotidiano que vão mexer. Exatamente, Guizan, para muitos, infelizmente, é assim. Seria como se você reescrevesse a Bíblia numa nova versão, com uma nova interpretação. É algo muito difícil. Nós temos ainda essa ideia de que os livros da codificação são livros sagrados, imutáveis, imexíveis, né, como diriam alguns. Mas que, na verdade, a doutrina espírita, no seu aspecto científico, ela não ignora os fatos. Ela estuda. Então, que na verdade o que nós temos hoje, e até porque também, sabe, Brás, que eu, inclusive descobertas científicas, o que eu comento com vocês também, já chegamos a falar sobre isso, que a doutrina espírita hoje, ela tem uma característica diferente da época de Kardec, não pelo fato de que Kardec era melhor ou era pior do que nós temos hoje. Não é uma questão de quem é melhor ou quem é pior, mas são realidades diferentes. Kardec naquela época, ele vivia numa época pós-iluminismo, numa época em que o positivismo estava muito presente. Então a doutrina espírita era uma filosofia, era um novo aspecto da ciência que tinha por objetivo estudar. Então ele estudava, ia descobrindo, ia pesquisando, investigando, porque o pensamento coletivo daquela época tinha essa tendência. Tanto que nós tivemos um choque muito grande entre a religiosidade daquela época, com a presença da Inquisição, com debates qual era a religião dominante e tudo mais, e por outro lado a ciência em ebulição. As pessoas querendo conhecimento, as pessoas querendo aprender coisas novas. Já aqui no Brasil, a doutrina espírita encontrou um ambiente com muito sofrimento social, com muitas dificuldades. Então as pessoas se preocuparam muito mais com o aspecto consolador, de tentar entender por que nós sofremos, por que nós passamos por isso, do que parar para fazer pesquisa. Então nós temos assim, a área social e humana, ela tem sido muito mais intensa na nossa vida do que aquela parte de desenvolvimento acadêmico científico. E isso não apenas com a doutrina espírita. Basta a gente analisar os investimentos que são feitos com os recursos públicos. Eles são voltados para o desenvolvimento científico ou para atender as necessidades humanas? Nós temos pessoas abaixo da linha de pobreza, então é exatamente por esse contexto que nós não vemos esses tipos de temas sendo pesquisados. As casas espíritas se virando para manter ali aquela água, a luz, o telefone, funcionário para poder atender as pessoas. Então, as palestras são voltadas por palestras do Evangelho, atendimentos para tratar da saúde das pessoas, atendimento fraterno para tratar ali as questões emocionais. Infelizmente, nós não temos espaço e nem condições de fazer uma pesquisa científica com esses temas. Então é justificado, a gente não pode condenar. Ah, mas devia ter. Devia, mas as pessoas também deviam ter uma vida melhor, deviam ter uma estrutura mais bem elaborada, para que elas pudessem ter uma vida mais tranquila. Então é por essas situações. O Arnaldo colocou, assistir a palestra do Dr. Paulo Frutuoso, Espíritos Decaídos Materializados nos Processos de Materialização. Foi possível fotografar espíritos em formas animalescas, e até mesmo saindo de cigalhos que faziam parecer como árvores, né? Então são temas que valem a pena ser estudados. O Léo colocou, você vê até que revistas espíritas são exatamente isso, o processo do que estava sendo analisado, as novas opiniões, algumas mudanças, acho que por aí. Vai dependendo do quê? Daquilo que é possível fazer, daquilo que chama mais atenção. Felizmente nós temos muitas obras, muitos livros que foram publicados, que trazem para nós esses relatos, essas investigações. Mas, de um modo geral, a necessidade que as pessoas têm não é de ver fotografias ou de ver pesquisas. É a pessoa chegar em casa, encontrar um lar tranquilo, ter esperança de uma vida melhor. Então, por isso que a doutrina espírita ela acabou tendo um aspecto muito mais evangélico no Brasil do que filosófico-científico, como era na época de Kardec. Não é melhor ou pior. O nosso contexto exigia muito mais da doutrina espírita a sua consolação do que a sua informação. É assim que eu vejo, pelo menos, essa realidade. Vamos, só para a gente poder finalizar esse trecho,
Deixa eu ver aqui. Cada coisa no seu tempo, cada coisa com a sua necessidade, Hermes. Imagina se nós pegássemos, por exemplo, a doutrina espírita, tivéssemos aqui os divulgadores. Em vez de nós termos aqui um Chico Xavier, tivéssemos um cientista. Qual exatamente o efeito que a doutrina espírita teria no Brasil se esse cientista fizesse ciência em vez de Chico Xavier fazendo o seu trabalho de consolação? A doutrina espírita morreria. Ela desapareceria porque não seria interessante para ninguém. Quem vai se interessar por uma doutrina que fala sobre a aparição de espírito? Com tanta dor moral, com tantas necessidades que nós temos aqui hoje. Por isso, tudo certinho. Tudo no seu momento, no seu aspecto. Quando nós nos equilibrarmos, certamente podemos investigar cada vez mais. Para fechar por aqui agora, vamos lá. Sim, Flávio. A didática do plano espiritual é muito precisa. Sabe exatamente o que, quando, porquê, sem ficar desviando do projeto. O nosso projeto é muito mais objetivo, tanto que nós temos ali Humberto de Campos, se eu não me engano, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Independente dele ter trazido para nós esse título, dá para a gente entender que o Brasil tem exatamente esse objetivo. É algo emocional, é algo evangélico, é algo passional, não é algo intelectual. O Brasil não tem esse momento ainda. As nossas mentes estão trabalhando para tentar desenvolver uma condição melhor para o brasileiro. Enquanto isso, nós vamos trabalhando ali o nosso íntimo. Deixa eu ver aqui, ó. Antes da gente continuar, então, nós paramos aqui, ó. Nem vou continuar, porque tem aqui um comentário que ela traz do livro, que vale a pena a gente ler com cuidado depois. Então nós paramos aqui na página 22, em que ela fala sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, em que ela vai citar para nós personalidades que tinham recordações de suas existências anteriores. Então vamos parar por aqui, que tem muita coisa também falando do Vitor Hugo, do livro do Grande Enigma que ela traz para nós, traz aqui do jornal, né, o jornal Littéraire, né, de 64 também, de 1864, ela traz para